Olá pessoal, como vai vocês? Hoje eu vim contar o relato do meu parto prematuro, de 33 semanas. Hoje ele já está com 10 meses, mas eu tinha um medo, um receio de contar tudo o que aconteceu no começo. Aí hoje eu resolvi vir contar pra vocês tudo que a gente passou e que talvez possa inspirar alguma mãe, né, que passe por isso, que esteja passando ou que vai passar e que talvez chegue a ver esse vídeo e ver tudo que a gente passou. No dia 8 de agosto, um dia antes do Dia dos Pais de 2020, eu descobri que estava grávida. Foi aquela felicidade para a família toda, né? Graças a Deus. Fizemos todos os exames, como tem que fazer, os exames de rotina, e deu tudo certo. A gravidez toda. O meu único problema é que eu vomitava muito, muito. Só que até os 3 meses dizem que é normal, né? Esperei os 3 meses. Passou os 3 meses, nada. Me falaram que no 5 parava. Cheguei no 5, nada. E eu vomitava muito, passava muito mal. Não conseguia comer, tudo que tentava comer, eu vomitava. No dia 8 de novembro, a gente descobriu que era um menino, o Caleb. Era para ser Enzo, mas a gente decidiu que seria Caleb. Quando eu tava com uns 5 meses, eu mesma descobri que a minha pressão subia muito. Só que toda consulta, a minha pressão tava a mesma coisa. Era incrível. Até que um dia eu fui e eles pediram para mim fazer controle de pressão. Então eu ia de manhã e à tarde. Um dia eu ia de manhã, outro dia eu ia à tarde. Um dia eu ia de manhã, outro dia eu ia à tarde, para poder ver como que estava a minha pressão de manhã e à tarde. Até que descobriram que a minha pressão estava oscilando e ela subia muito depois das 11 da manhã. Então toda vez que como a minha consulta era cedo, a minha pressão estava a mesma coisa. E sempre que eu ia trabalhar, eu entro meio-dia no serviço. Eu passava muito mal. Eu sempre passava mal no horário de serviço, que a minha pressão subia depois das 11. Até que me afastaram, mas os exames estavam tudo em ordem. Conseguimos controlar um pouquinho a pressão, então estava tudo certo. Na sexta-feira, dia 5, eu passei muito mal e fui no médico. Cheguei lá, eles falaram que estava tudo normal, que eram as dores normais que tinha que sentir, me mandaram embora para casa. No que chegou no dia 8, na segunda-feira, eu não estava aguentando, voltei no médico. Chegou lá, eles fizeram alguns exame de urina, fizeram o cardiotoco e viu que estava tudo normal, mas eu não estava aguentando de dor. E eu perguntei se era uma contração. Eles me disseram que ainda não era possível ser a contração no tempo que eu estava sentindo. Mas eu não conhecia, é o meu primeiro e eu não sei como é que é. Me mandaram embora para casa. Até que chegou na quarta-feira, dia 10, por volta das 6h30 da noite, a minha bolsa estourou. Ele estourou a bolsa. E foi aquela felicidade, né? Porque um bebê ia nascer. No que cheguei no hospital, era umas 7 horas, o médico olhou pra minha cara e disse que o bebê ia morrer. Eu fiquei nervosa, a pressão que já era alta subiu mais ainda, então eles não conseguiam controlar mais a minha pressão. Aonde começaram a me dar remédio e foram me dopando. Só que na cidade que eu moro não tem UTI neonatal. Me mandaram para uma cidade vizinha. Chegando lá na cidade vizinha, eu fui direto para fazer a cesárea, porque cesárea não foi parto normal, porque ele estava sentado e não tinha como ser parto normal. Só que como a bolsa estourou, ele estava pressionando muito para poder nascer. E isso já estava ficando perigoso, porque a bolsa já tinha estourado e ele já estava pressionando muito. Então assim que eu cheguei na outra cidade, que eu cheguei tarde lá, era mais de 1h da manhã, esperando o GAT para levar para outra cidade, já estava em emergência, muita emergência. Aí me levaram direto para a sala da cirurgia, para fazer a cesárea. Ele nasceu, era 2h45 da manhã, e depois que ele tinha nascido, que viu que ocorreu tudo bem, a gente achou que estava tudo certo. Mas mal a gente sabia que aí ia começar a nossa luta. Ele nasceu com 1,430 kg. 1,400 kg só. Nasceu de 33 centímetros, um pouquinho mais que uma régua.
e teve que levar ele direto para UTI. Assim que ele foi levado para UTI, eu demorei um pouco para sair da sala, porque começou a me dar falta de ar, muita falta de ar. Então eu demorei um pouco para voltar. Isso foi numa quinta-feira, que eu fui na quarta à noite pro hospital. Na madrugada de quarta para quinta, ele nasceu, dia 11, né? E na quinta-feira, durante o dia, eu continuei no hospital, que a gente fica, as mães ficam de 2 a 3 dias, né? Eu fiquei no hospital, não vi o bebê, ele tava na UTI, não me deixaram ver o bebê. Passou sexta-feira, dia 12, eu também não vi o bebê, que não me deixaram ver o bebê, falaram que não podia ainda. No sábado, no dia que eu ia ter alta, no dia 13, antes de eu ir embora, que eu fui conhecer o bebê. Ele nasceu dia 11 e eu fui ver o bebê só dia 13. E eu ficava naquele desespero, querendo trazer ele embora, que eu não queria que ele ficasse e eu viesse embora, até eu ver ele. Gente, ele era tão pequenininho, tão magrinho, que assim que eu vi ele, eu entendi que eu não podia trazer ele embora na situação que ele estava. Eu tinha medo de pegar e quebrar. Não tinha como pegar, não tinha como trazer ele embora. Então foi aí que eu vim embora de coração partido. A pior coisa que tem é você vir embora e deixar a criança lá. Ainda mais sabendo a situação que tá, ainda mais sabendo tudo que vocês vão passar. Se a mãe sofre, imagina o que a criança não tá passando lá. Imagina o que a criança não passou em ter que superar dia após dia. O Caleb ficou 37 dias na UTI. 45 ao todo, que ele teve que ficar no quarto para ganhar peso. Que isso eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Que foi uma luta que parecia que não ia acabar mais. Uma luta agoniante, mas ao mesmo tempo... Como que eu explico? Que deixava a gente feliz, dia após dia, em saber como que pode uma criatura tão pequena conseguir vencer, dia após dia. É algo que a gente não venceria, e ele venceu dia após dia. Todos os dias que ele estava ali, era uma agonia e uma vitória. Uma agonia e uma vitória. E eu deixo esse vídeo aqui, por aqui. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês tudo certinho, como é que foi, dia após dia, os pesos, como ele ganhou, como ele perdeu, como a gente superou, como que a gente fez, porque eu não podia ficar na cidade que ele tava, eu tive que vir embora pra minha cidade, e não podia ir todos os dias, eu ia um dia, podia ir de terça, quinta e sábado, e era só um por causa da pandemia, ou eu ou o pai, então a gente revezava. Então não foi fácil. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi essa luta de visitar ele no hospital, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.